Eu estou muito emocionada, porque eu pedi que o Senhor, antes de que Ele me usasse para falar com os irmãos, que Ele falasse primeiro comigo. E eu posso dizer que hoje saem frutos de louvor dos meus lábios, né? Porque antes saía muito só de reclamações, amargura. E o Senhor me ensinou um novo cântico. E eu gostaria, antes de entrar na ministração, gostaria de falar para o meu pastor que está só eu e o Paulo, pastor, hoje aqui na casa do Senhor, que o Anderson ele foi para Parintins, né? Mas ele foi a trabalho. Ele viajou essa madrugada. E ontem à noite, eu já vou começar contando um testemunho, né? Eu comecei desde quando a irmã, semana passada, a Poliana me falou que era a minha vez de trazer a ministração. Eu agradeci porque eu precisava me preparar, né? Eu gosto de jejuar, de falar com Deus, pedir para Deus falar comigo. E ontem eu tive para quem não acredita, eu acredito. Tá? Eu tive um contra-ataque. Eu já tenho mais dificuldades de saúde, mas ontem eu tive uma crise de enxaqueca tão terrível que eu não conseguia abrir os meus olhos, eu não conseguia falar, eu não conseguia ontem almoçar, não conseguia jantar. E eu fiquei até me sentindo um pouco mal, porque eu não conseguia nem orar pelo meu esposo antes dele sair de casa. Foi ele que orou por mim. Ele que orou por mim e depois que eu tomei a medicação e ele orou por mim, eu creio no poder da oração. E eu acordei renovada para a glória de Deus. Porque ontem mesmo eu ainda pensei em ligar para o pastor e dizer, pastor, o senhor pode me substituir? Porque não vai dar. E eu disse, Senhor, eu vou esperar até o último momento. E para quem sabe o que é viver com dor, sabe que não é fácil, né? Quem tem uma crise, às vezes, quem tem uma dorzinha de dente já não aguenta, né? Imagine uma dor de cabeça assim que te tira a paz. Mas glória a Deus, que eu estou de pé. Mais uma vez, o inimigo foi frustrado para a glória do Senhor e eu estou de pé mais uma vez. Amém. E vamos ler em Jó. Oh, glória! Vamos ler em Jó 14. Mas antes de nós lermos Jó 14, alguns irmãos, para quem ainda não conhece a vida de Jó, Jó ele foi considerado dos homens reto, né? Íntegro. E ele agradava o coração do Senhor. Mas mesmo Jó sendo reto, íntegro, né? E agradável aos olhos do Senhor, ele passou por turbulências que eu não desejo para ninguém. Porque num só dia, Jó perdeu tudo que ele tinha. Sabe o que é tudo? É exatamente tudo. Ele perdeu casa, perdeu bens, perdeu família, perdeu os seus filhos. E numa dessas conversas que Jó teve com os dos amigos, dos colegas dele, né? Ele já estava meio que, Senhor, tipo, o que eu fiz para passar por tudo isso, né? Já eu não disse isso, mas nós falamos isso. Porque já sabia que tudo que veio de Deus voltaria para Deus, né? Mas aqui no capítulo 14, vamos começar o título da ministração. Eu estou aprendendo um pouquinho com o meu pastor, então tem que ter um título, né? O título é A Esperança para a Árvore Cortada. Eu já ouvi várias passagens da Bíblia que o Senhor nos vê como uma árvore, né?
E quem é o rio que traz vida para a árvore é o Senhor. Amém? Mas aqui em Jó 14, do número 7 ao 9, ele diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não se cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morre no pó. Se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morre no pó. Mas ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Sim, senhor. Tem, louvor. O pastor está falando aqui. Então, como nós somos vistos pela própria palavra de Deus como árvore, eu, você, né? Nós somos vistos pelo Senhor como árvore. Eu não sei qual é a circunstância da vida que cortou você. Você é árvore. Que cortou o seu sonho, que cortou a sua esperança, que cortou a sua fonte de vida, né? Porque a esperança, o Senhor já diz logo pra gente, né? Porque há esperança para a árvore que foi cortada. Se for cortada, lá atrás da minha casa, tem um pé de abacateiro, ele foi cortado. Tiraram vários galhos, mas a raiz do abacateiro, ela continua lá ainda. Não conseguiram tirar, porque ela tá bem profunda, né? E ainda não foi uma pessoa assim, especialista para remover de lá. Mas a árvore, quando ela é derribada, ela cai, ela deixa de dar frutos. Ela deixa de florescer. As folhas dela, ela não tem mais, né? Porque ela está morta. A árvore está morta, mas a raiz ainda está viva, né? Nós somos a árvore. E a nossa raiz é a nossa fé. Ela que vai nos fazer brotar novamente ou não. Porque já houve momentos na vida, dificuldades na vida, que a gente olha para a situação, para as circunstâncias, a gente acha que não tem mais jeito para nada, né? A gente acha que não tem mais jeito para a saúde, não tem mais jeito para o casamento, não tem mais jeito na nossa casa. A gente acha que tem jeito para todo mundo, mas menos para a gente. Mas o Senhor nos leva hoje, nos traz, na verdade, Ele nos traz mais uma vez a nossa reflexão, a esperança para a árvore que foi cortada. Às vezes nós podemos até pensar assim também. Quem foi que te cortou? Ou o que foi que te cortou? Às vezes foi uma palavra. Sabe? Eu costumo dizer que palavras dói mais do que uma pancada. Porque quando você bate em alguém, bate físico. Isso não é certo, tá? Por favor. Mas quando você bate em alguém, ou então quando a gente se machuca, né? Some o roxo. Ele desaparece. Com os dias ele desaparece. Mas tem palavras que só o sangue de Jesus para ter poder na nossa vida, para nos manter de pé. Porque tem palavras que, como o Senhor mesmo nos diz, que tem palavras que traz vida, mas tem palavras também que nos matam. E eu não sei como é que você chegou hoje aqui, nessa noite. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei como é que está a tua casa. Eu não sei como é que está a tua família. Eu não sei como é que está a tua vida. Mas de uma coisa eu tenho certeza absoluta,
Se você veio aqui, hoje, nessa noite, você veio com o propósito de ouvir Deus falar com você. Amém? Então, esteja atenta para o que o Senhor está falando. O Senhor... Aí continuando aqui na palavra, né? E se for cortada a árvore, ela ainda se renovará. Mas como que uma árvore pode ser renovada? Como é que eu posso ser renovada? Eu posso ser renovada através do Senhor. Através da palavra de Deus. Às vezes a gente não tem... A gente está tão machucado, tão ferido. Estou falando da árvore. Mas essa árvore pode ser você. Às vezes a gente está tão ferido que a gente não tem... A gente está sem cabeça para ler a palavra de Deus, porque a gente pode até ler. Mas às vezes a gente não entende. Nem o que a gente está lendo, porque a gente está tão atribulado, né? A luta está tão travada, a perseguição está tão terrível, que às vezes você só quer se acalmar e descansar. Aí você coloca um louvor. E aí o Senhor ele vai ministrar a tua vida através do louvor. Às vezes você... eu vou colocar, já que eu não consigo ouvir a palavra, então, Senhor, a minha fé em Ti, ela precisa ser renovada. E não é se afastando de Deus que a minha fé vai ser renovada. Não é me afastando da palavra de Deus, da minha comunhão com Deus, que a árvore vai voltar a brotar. Ela vai voltar a brotar quando eu começar a ter conexão com a fonte da água. E a fonte da água que vai me trazer vida é o Senhor. Amém? Amém. Amém. E não cessarão os seus renovos. Porque quando o Senhor nos faz vivificar, quando Ele nos vivifica novamente, né? Quando Ele nos traz vida novamente, porque a árvore cortada, ela estava morta. Mas quando nós começamos a nos conectar novamente com Deus, o Senhor ele começa a trazer de novo esperança para a gente. Ele começa a nos trazer uma nova visão, sabe? Aquilo que a gente não tinha mais prazer, a gente volta a ter prazer novamente. E isso a gente só consegue viver quando nós estamos ligados nessa água. Sabe, voltando a falar mais uma vez, esteja ligado no mistério, tá? Porque o Senhor está falando comigo no mistério, então eu vou falar para vocês. Vou falar de novo do abacateiro. O meu abacateiro, enquanto ele está lá, a raiz está lá no solo dele. Mas ainda assim, se nenhuma corrente de água estiver passando por ele, a raiz dele também vai morrer. E nós somos essa raiz. E eu quero dizer mais uma vez para você, não esqueça que a água que nós precisamos, ela jorrar em nós, sobre nós. E através de nós, ela é o Senhor. Ele que tem essa fonte de vida que nós precisamos. E aqui ele diz bem assim, ó, se envelheceu na terra a sua raiz. Eu entendo que às vezes a gente colocou um propósito no altar do Senhor. Gente, eu vou falar, eu tinha planejado outras coisas, mas o Senhor está falando comigo outra situação. E eu tenho planejado, se eu digo para o Senhor, Senhor, há 10 anos atrás eu coloquei o meu casamento no teu altar. E aí hoje eu estou vendo que, pelo amor de popopó, parece que o negócio não flui. Parece que nada muda. Parece que nada faz sentido. Quando eu penso que as coisas vão fluir, eu volto tudo para estaca zero. Alguém já se viu assim? Não precisa ser no casamento, mas em outras áreas da sua vida. Alguém já se viu assim? Quando tudo começa a fluir, você menos espera. Parece que você está na estaca zero, está no começo tudo de novo.
Você já parou para pensar? Se não é porque durante esse processo o Senhor quer te ensinar algo e você ainda não se permitiu aprender o que o Senhor quer ensinar para você? E para mim também, porque eu me coloco diante disso. Às vezes eu falei no casamento, mas isso se trata na relação de pai e filho, né? Às vezes a gente diz, a gente está sorrindo por fora, as pessoas veem a gente rindo fora, mas não sabe a luta que a gente passa dentro de casa. Às vezes o pai consegue ser gentil, a mãe consegue ser gentil fora, mas dentro de casa é um poço de ignorância com os filhos. Mas quer que os filhos estejam sorrindo. Quer que os filhos estejam sempre alegres e satisfeitos. E isso, eu estou falando porque isso é coisa que o Senhor também está me ensinando a viver. Sabe? Porque ninguém, como uma árvore precisou um dia ser uma semente. Certo? Ela foi uma semente, ela foi plantada e ela foi regada até ela crescer. Assim somos nós. Nós um dia fomos criança, hoje somos adultos, mas ainda mesmo assim, nós não viemos com um manual de como ser um bom pai. Se você tem, eu não sei, porque eu não tive, né? Como ser uma boa mãe. Manual, como ser uma boa esposa. Alguém tem? Eu não tenho, eu não sei. Mas quem pode nos ensinar isso? É o Senhor. Tudo tem aqui, ó, na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que o povo, a igreja, nós perecemos por falta de conhecimento. Mas para a gente ter conhecimento, nós precisamos buscar. Aquele que busca, encontra. Aquele que procura, acha. Né? Então, para a gente ter uma nova experiência com Deus, para a gente ter os nossos ramos florescendo novamente no Senhor, nós precisamos buscar no Senhor, através da palavra de Deus. Amém? Continuando, e diz assim, e se morrer o seu tronco no pó? A palavra de Deus diz que ó, do pó nós viemos e para o pó nós vamos voltar, né? E às vezes tem situações como a árvore que foi cortada e ficou lá esquecida, né? Ela foi secando. Ela foi se secando. E às vezes, assim acontece na nossa vida. Nós passamos por situações que a gente acha que, como eu já disse, né? Que não tem mais jeito, que só o Senhor para ter misericórdia da nossa vida. E que bom que o Senhor tem. Porque o que seria de mim se não fosse o Senhor? Eu não sei o que seria de você, mas eu sei. Eu não sei o que seria de mim se não fosse o Senhor. E eu já vivi como uma árvore cortada, longe do ribeiro de águas, que é do Senhor. E aí eu fui procurar os prazeres do mundo. Porque eu fui criada, eu nasci num berço evangélico, num lar cristão, na verdade, né? E depois que minha mãe faleceu, meu pai foi viver a vida dele, eu fui criada pelos meus avós. E meus avós, eles eram pessoas tementes a Deus. Da igreja pentecostal, Deus é amor. Então eu vivia na rédea. Mas eu achava que não estava bom, porque a gente sempre acha que a coisa não está boa para a gente, né?
Às vezes, quem não tem problema, procura problema. Sabe? Às vezes, você está tudo de boa. Está tudo em paz, mas aí você parece que não está contente. Você vai procurar um problema. Às vezes, como é que a gente procura um problema? Sendo grosso, estúpido, ignorante. Sabe? Porque nada disso traz paz para dentro da nossa casa, nem para dentro do nosso lar, né? E nem ambiente nenhum. Quem gosta de ser bem tratado? Né? Lá em casa eu adotei uma situação para mim não ter que fazer essa coisa com os meus. Eu digo, olha, eu não estou no meu melhor momento. Vou pro meu quarto. Cadê o Paulo, que é minha testemunha, meu filho? Você sabe que o menino não mente, né? Não mente. Ele sabe quando eu não estou boa, eu me tranco lá no meu quarto, aí ele já vai lá e ele pergunta. Ele vem bem assim. Mãe, a senhora está tudo bem com você? Se eu digo que está tudo bem. A senhora está precisando de alguma coisa, que às vezes está tudo bem no meu espírito, mas o meu corpo não está. Eu tenho algumas dificuldades de saúde e às vezes eu sinto muita dor no meu corpo. E aí ele vai lá e é o meu socorro, me traz um copo d'água, traz a minha medicação. E glória a Deus por isso. Mas quando eu não estou no meu momento bom, eu digo, eu não estou no meu momento bom. Às vezes eu só preciso ficar quietinha no meu canto. Quando eu digo bem assim, agora Jesus, eu entendo. Quando foi Davi que falou, Senhor, pastor, que é para botar guarda né? Eu digo, Jesus, põe guarda na minha boca. Ensina a morder minha língua. Essa foi uma estratégia que eu aprendi para não falar palavras de murmuração, de maldição, porque quando a gente está com raiva, a gente às vezes não se percebe, mas a gente amaldiçoa os que mais a gente ama. Sabia? Sai daqui, seu... Sabe? Então eu aprendi quando eu quero... É um processo, irmão. Eu não nasci sendo assim. Eu fui criado numa estrutura antes dos meus avós, com os pais que eram brigalhões demais, eles brigavam, se espancavam. Meu pai era pai batendo na minha mãe, chegava bêbado em casa. Eu não estou aqui falando para ridicularizar meus pais. Eu estou dando o meu testemunho de vida, que Deus mudou a minha sorte de vida. Porque eu poderia ser a genealogia continuada dos meus pais. Mas eu disse, Senhor, eu não quero ter um casamento onde os meus filhos tenham prazer em dormir na rua do que dentro da minha casa. Eu não quero ter uma relação, eu prefiro ficar só do que vivendo com uma pessoa ao meu lado que os meus filhos também não respeitem, porque tem que ser de igual para todos. Assim como os pais merecem e devem ter o respeito dos filhos, né? Os filhos também merecem e devem ter o respeito pelos seus próprios pais. Quem concorda comigo? Então eu tive uma estrutura que não tinha respeito. Não tinha conversa, não tinha diálogo. Como eu disse para vocês, eu também fui uma árvore cortada. Longe do ribeiro, que é o Senhor. E quando eu fui viver com meus avós me ensinaram a ter fé. Fé na palavra de Deus. Então, eu não sabia ler. A minha mãe morreu, eu tinha 9 anos, então eu tive que morar fazendo faxina na casa dos outros, cuidando do filho dos outros. Então, eu tive muita dificuldade de ir para a escola. Eu fui estudar depois de 16 anos. Porque eu saí de casa, porque eu tinha que trabalhar.
Até então, dos meus 9 anos para frente, eu tinha que trabalhar. Era faxineira, não tenho vergonha, tá? Aprendi com peia, porque hoje eu digo pai, mãe, ensina seu filho a lavar um copo, ensina seu filho a dobrar o lençol de cama, arrumar a cama. Você não sabe quando o dia que você vai faltar. Porque quando a minha mãe faltou, ela não me ensinou nada disso. Aí eu fui aprender com os outros, né? Aí com os outros, ninguém me ensinou com amor e carinho, como o pai e a mãe ensinam. Era com peia. E era peia. E era peia, e mais peia, e mais peia. Sabe? Hoje em dia, graças a Deus, tem conselho tutelar, mas naquela época acho que não tinha, não. Não tinha. E eu cresci uma pessoa longe do Senhor, que eu só resolvia minhas coisas como? Com peia. Não levava a casa para casa, porque se alguém viesse falar alguma coisa para mim, era peia. Aí eu já não apanhava mais, né? Eu já batia. E eu tenho vergonha disso. Eu tenho vergonha disso. Porque hoje eu entendo que o Senhor fez essas mãos aqui, ó, foi para abençoar, foi para abençoar. Foi para dar amor, para dar carinho, não para bater. Mas mesmo assim, eu ainda digo bem assim, se Satanás for tentar usar alguém para entrar dentro da minha casa, para bagunçar, vai levar a pé ainda. Vai. Sabe por quê? A própria palavra de Deus diz que a gente tem que botar ordem na nossa casa. E como bem disse o irmão Ébido no começo da palavra, ele falou sobre que Jesus, quando vieram fazer a casa dele de bagunça, né, de comércio, bagunça. Ele jogou tudo, saiu. Ele não foi com carinho. Oh, irmão, sai daqui, por favor. Não. Tem um vizinho perto da minha casa que ele se escandalizou comigo, porque ele perguntou bem assim, irmã Ruth, mas a senhora é uma mulher de Deus. Olha como o Satanás vem nos afrontar, né? A senhora sendo uma mulher de Deus, se uma pessoa vier armada de faca na porta da sua casa lhe peitar, eu disse, o sangue de Jesus tem poder, irmão. De onde o Senhor me tirou que ele não me leve mais? Que Satanás não me leve mais? Mas eu lhe digo com toda sinceridade, abaixo do sangue de Jesus Cristo, porque ele conhece nosso coração, ele conhece tudo em nós, né? Mas se uma pessoa vir querer bagunçar dentro da minha casa, claro que eu não vou deixar, irmão. Aí ele disse bem assim, o vizinho ainda, né? A senhora faria o que? Eu disse, irmão, eu não sei não, irmão. Eu não faria, não sei não o que eu faria. Eu só sei que não seria uma coisa boa, né? Aí ele falou, mas você sendo crente, a palavra de Deus diz que se Jesus, que foi Jesus, deu um lado do rosto para bater, que é para virar o outro. Eu disse, pois é, irmão. É porque eu estou caminhando com Jesus, eu ainda não me tornei Jesus. E nem vou me tornar. Eu estou buscando todos os dias matar, ó, essa natureza pecaminosa que habita dentro de nós. Todos os dias é na cruz, tem que ser. Porque se não for na cruz, mano, a gente não consegue. Aí alguém pode se escandalizar e dizer, mas irmã, a senhora teve para dizer isso? Disse, é porque, irmão, eu não estava mentindo. Eu estaria mentindo se eu dissesse, não, irmão, eu ia orar. Eu ia dizer, irmão, pode bater aqui do outro lado. Deus sabe do meu coração. E eu não vou vir aqui falar de Jesus, pregar a palavra de Deus e falar mentira no púlpito santo do Senhor. Mas eu estou no processo de transformação. Amém? E eu acredito que os irmãos também estejam nesse processo. Eu não sei qual é a área de dificuldade para o irmão. Para a irmã, eu não sei. Né? Às vezes é o vício da bebida. Às vezes é o vício da droga. Às vezes é o vício da pornografia. E várias outras coisas. Que não precisa que eu enumerar. Você que sabe da sua dificuldade. Né? Você que sabe da sua necessidade de mudança.
E essa mudança, ela só vem no pé da cruz, todos os dias com Jesus. Todos os dias. E o dia que eu não consigo andar, eu digo para Jesus, eu vou me arrastando, mas eu vou. Senhor, eu quero voltar a perder tudo, menos a tua presença. Porque a presença de Deus, ela sabe, ela realmente nos basta. E ela me basta. Amém? Então, contudo, ao cheiro das águas, a palavra de Deus, né, diz aqui, continua dizendo aqui, se envelheceu na terra a sua raiz e morreu o seu tronco no pó. Mas, contudo, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma nova planta. Amém? Como eu já falei aqui do meu abacateiro, mas eu vou voltar aqui para a palavra de Deus, né? Eu li uma frase assim muito interessante que eu fiz questão de registrar aqui. A raiz, que sou eu, pode ser para dizer assim, a raiz sou eu. Amém? Diga, a raiz sou eu. A água que eu preciso vem do Senhor. Amém? Aí diz assim, ó, a raiz, ela vai atrás das águas. A gente não vê. Mas por baixo da terra, a raiz, ela vai atrás da água. Onde ela sente o cheiro. A água não tem cheiro, né? Assim, pela lógica, né? Mas Deus não trabalha com lógica. Ele fala que é o cheiro das águas. Quem sou eu para falar alguma coisa contra a palavra de Deus? Pela lógica humana, a água não tem cheiro. Vocês concordam comigo? Mas o Senhor diz bem assim, ó. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Então a raiz, que sou eu, que é você, nós viemos aqui, atrás dessa água. Amém? E esse rio de água que flui, água viva, a água que vem do trono de Deus, ela está aqui. Antes de você vir, antes de você chegar aqui, o Senhor ele já estava. Quando você estava se arrumando lá na sua casa, o Senhor já estava preparando esse momento para falar com você. Quando eu estava lá no meu secreto com Deus, o Senhor estava preparando esse momento para falar comigo também. E ao cheiro das águas, dessa água que flui do trono de Deus, é essa água que eu estou em busca, que você está em busca, amém? Para que a sua árvore, ela volte a brotar, a dar frutos. E ela só vai poder, olha só, o envelhecimento da raiz, quando o desânimo chega e parece que não há mais força para a gente lutar. Quando a gente acha que, como eu falei para vocês, que não tem mais jeito, que tudo acabou. Mas aí lá na frente diz bem assim, mas ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas brotará. Amém? Você pode repetir comigo, profetizar na verdade. Há esperança? Há esperança para a árvore cortada. Essa árvore sou eu. E essa árvore precisa das águas que vêm do trono de Deus. E essas águas, elas estão aqui. Elas estão jorrando neste lugar. Para inundar a sua vida. Para arrancar você do lugar que você está e que você não se conforma mais em estar neste lugar.
Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, como eu já falei bem antes, né? Mas quando nós procuramos o Senhor, nós temos a plena convicção que nós não vamos voltar da mesma forma que nós chegamos. Porque eu não sei se você ainda acredita, se você ainda crê, mas eu creio que o mesmo Deus que operou aqui, na vida de Jó, porque eu comecei falando da luta de Jó, né? Comecei falando da dificuldade que Jó passou, da tribulação que Jó passou, das perdas que Jó teve. Mas Jó não foi só isso. Ele continuou confiando em Deus. A raiz dele continuou firmada, sabe? Recebendo a água que ele precisava se alimentar. Porque, se vocês não sabem, o nosso corpo, ele precisa muito de líquido, né? É mais quanto por cento de líquido no nosso corpo, pastor? Mais ou menos 70% do nosso corpo precisa de líquido. Sabe? Mas o Senhor, Ele supre todo esses 70%. Às vezes Satanás fala através de pessoas, ou até mesmo no nosso pensamento, sabe? Olha, não tem mais jeito para ti. Se eu fosse tu, era melhor tu tirar a tua vida e morrer. Porque tu já tentou várias vezes. Tu lembra que tu tentou? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e pensasse. Levasse seu pensamento ao Senhor. Não olhe para mim, porque eu não tenho nada para te dar. Eu de mim, eu não tenho nada para te dar. E talvez os pensamentos ainda tenham perturbado a sua cabeça e tenham afligido sua alma. E dito que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Aí você vai com toda a esperança numa consulta e espera, hoje eu tenho um bom diagnóstico quando eu chegar com o meu médico. Aí o médico diz bem assim para você, olha, irmã, além disso, você ainda tem isso, e isso, e isso. Aí você sai de lá mais desanimado do que quando você foi. Mas o Senhor diz aqui na palavra dele que ainda há esperança. Se eu for só olhar para os diagnósticos, eu não me levanto da cama, eu não saio de casa, eu não tenho mais vida. Mas eu posso dizer com toda sinceridade, e Deus é minha testemunha, que se hoje eu estou aqui de pé, é porque o Senhor tem me sustentado. E se você está aqui também, é porque o Senhor lhe tem te sustentado. Por mais que você ache que não tem mais jeito, você diga, Senhor, mas eu já tentei tudo. Eu já tentei tudo, Senhor, e hoje eu estou indo lá para ouvir, eu acho que eu estou indo para ouvir a última vez, sei lá. Se o Senhor não falar comigo hoje, eu não sei o que vai ser de mim. Mas o Senhor manda te dizer mais uma vez, há esperança para a árvore que foi cortada. Há esperança. E essa esperança é o Senhor. É o Senhor que pode renovar a tua casa. Sabe aquele teu filho que tu colocou há anos no altar do Senhor e falou bem assim, Senhor, quando os meus filhos nasceram, eu coloquei
ele no teu altar, ela no teu altar, e eu disse, Senhor, eles são teus. Mas hoje os meus olhos me veem, vê os meus filhos fazendo coisas que não te agradam. E isso entristece meu coração. Mas a palavra nos diz que ainda há esperança. Quem cuida dos nossos filhos é o Senhor. Quem cuida da nossa casa é o Senhor. Quem cuida da nossa família é o Senhor. Quem cuida da nossa saúde é o Senhor. Quem cuida das nossas finanças é o Senhor. Senhor, eu não sei mais o que fazer porque amanhã eu não tenho nem o que comer. Mas o Senhor diz, há esperança. Há esperança para a árvore cortada. E eu não quero que você se emocione com o meu testemunho, mas que você entenda que ainda existe um Deus que brada no céu e faz milagre nessa terra. E eu sou um milagre de Deus. Já houve dias que eu não tinha um centavo. O que eu falei? Eu não tinha um centavo para comprar comida. Era só eu, o Matheus e a Bruna. Eu tenho os meus 2 primogênitos, né, do meu primeiro relacionamento. E eu tive... Eu vou testemunhar, porque o Senhor está pedindo, estou mandando. Eu ia falar outra coisa, meu Deus do céu. Mas seja feita a tua vontade, Senhor. Ministra com quem o Senhor fala, com quem o Senhor quer falar. E transforma, Deus, em nome de Jesus. Então, houve uma situação na minha vida, eu presenciei um assassinato. E eu tive um choque, assim, de emoções muito forte. Porque quem matou foi o meu irmão e quem morreu foi a minha cunhada. Hoje, falando, foi um feminicídio, né? E eu entrei num estado de depressão profunda. Eu não tinha vontade de viver. Eu vivia realmente como essa árvore aqui cortada, longe do Senhor, sabe? Sem vida. E quando eu fechava os meus olhos, na verdade, eu não presenciei quando aconteceu. Eu cheguei para tentar socorrer minha cunhada e ela morreu nos meus braços, né? E todas as vezes que eu fechava meus olhos, parece que eu estava vendo ela pedindo socorro de mim. E todas as vezes que eu tentava dormir, meu Deus, até de olhos abertos. Então, eu fiquei num nível de depressão assim que só o Senhor para ter misericórdia de mim. Eu não comia, eu não bebia. Eu tinha meus filhos que não são, continuam sendo o amor da minha vida. Mas eu perdi até a vontade de cuidar dos meus filhos. Como diz a palavra de Deus, né? Como pode um cego guiar outro? Como pode um doente ajudar um outro doente? Então, como é que eu poderia cuidar dos meus filhos se eu não estava bem eu mesma? E isso foi no momento que eu tinha me afastado de Jesus, porque tudo isso contribui muito. Sabe por quê? Porque quando a gente está longe de Jesus, a gente esquece da promessa. A gente esquece dos propósitos dele na nossa vida. E quando mesmo que a gente esteja passando luta, dificuldade, ainda assim a gente olhando para Jesus, a gente sempre vai lembrar das promessas. E é essa promessa que nos traz vida. E é essa promessa que nos faz manter de pé. É essa palavra que nos dá esperança. Como o Senhor diz, né? Ainda há esperança. Mas lá, quando aconteceu comigo, há 20 anos atrás,
Eu achava que não tinha mais esperança. Para vocês terem uma ciência da seriedade da situação, eu não assinava mais, não respondia nada por mim mais. Eu tenho uma irmã, Marli, que ela que respondia por mim. Meus filhos foram tomados de mim, porque eu fiquei tão perturbada da cabeça, né? Que eu achava que a única solução que eu tinha para o meu momento, naquele instante lá, era a morte. E eu só queria morrer. Eu tentei por várias vezes me matar, mas o Senhor não deixou. E quando as pessoas chegavam perto de mim e diziam bem assim, Ruth, o Senhor ele tem um propósito na tua vida. Às vezes eu questionava e dizia, mas como que o Senhor pode ter propósito numa pessoa improvável como eu? E uma dessas vezes, eu não tinha o que comer. Meus avós, como eu falei para vocês, eles tinham uma vida muito assim. Eles realmente foram assim, exemplo de fé na minha vida aqui. Nessa terra, fé em Deus, confiança no Senhor. E os meus avós, eu me lembro que numa dessas vezes que eu tentei tirar minha vida, e Satanás começou a semear na minha mente, porque Satanás ele não vai... Não se iluda. Deixa eu dar aqui uma dica para vocês. Satanás ele não vai mandar alguém ali, ou ele vai vir vestido para te amedrontar, não. Ele vem sorrateiramente, sabe? E um dos campos mais cruciais, que se ele não tiver guardado pelo Senhor, que ele trabalha na nossa mente. Aí eu fui atrás de um pouquinho de arroz para fazer, para almoçar com meus filhos, não tinha arroz. Eu disse, vou menos atrás de farinha para fazer o menos um bolinho de farinha, que antigamente a gente fazia bolinho de farinha, fritava, comia com chá de cidreira, era muito gostoso. Era a minha realidade naquele momento lá, há mais de 20 anos atrás. E quando eu disse, não tem nada aqui comer, eu não vou aguentar ver meus filhos chorar de fome. Eu preparei um veneno, coloquei desnorteada da cabeça, sentei no chão para desviver eu e os meus filhos, Mateus e a Bruna. Eles são testemunha disso. Meu avô Chaga, era meio-dia isso. Meu avô Chaga, Francisco Chaga da Silva, ele estava orando e ele falou, Ana, corre lá na Ruth, que o meu avô me chamava de Neguinha, carinhosamente, né? Corre lá na Neguinha. E a vovó foi lá em casa, hein? Com meus filhos, sentada no chão, chorando. Porque eu já tinha pedido, antes disso eu tinha ido na vizinha, a senhora tem um pouquinho de arroz para me dar? Não tem. Sabe, parece que quando quando você já está no seu desespero, que você vai atrás de ajuda, parece que todas as portas se fecham mesmo, né? Aí eu me lembro que tinha tia Sônia, eu disse, tia Sônia, cara, tem um pouquinho menos de caldo de feijão para me dar para meus filhos? Ela disse, minha filha, sempre ela me dava de fato, mas ela disse, mas hoje eu não tenho. Eu já estava cansada de viver de migalhas, de viver pedindo, sabe? E aí eu disse, Senhor, para mim acabou. E aí nesse dia, foi quando o meu avô mandou bater na porta da minha casa. E ele disse que o Senhor, a minha avó foi lá e ele disse, Ruth, tá aqui que o teu avô mandou te entregar. Na verdade, não foi o teu avô que mandou te entregar, foi o Senhor. Ele disse que o que tu tinha para fazer, não faça, porque quem cuida de ti é Ele. Naquela época, o vovô era R$15. Eu não sei quanto seria R$15 hoje. Sabe, acho que uns R$150. Mas deu para me comprar uma cartela de ovos, arroz, feijão para meus filhos. Então, o que eu quero dizer para você? Que sempre o Senhor vai suprir as nossas necessidades. Amém?
Então, para não ficar só nas minhas palavras, para finalizar, eu gostaria de convidar a igreja para ficar em pé. Falar que talvez você se sinta como este tronco cortado, sem força e seco. Mas a promessa de Deus para essa raiz, que sou eu e você, ainda está viva. Amém? Permita que o Espírito Santo traga o cheiro das águas sobre a sua vida hoje. E você verá Deus fazendo brotar novamente na sua vida. Amém? Amém. Vamos adorar o Senhor com esse louvor, que ele foi por um período a minha oração ao Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês. Novamente